Então, há ainda os jovens, muitas vezes hesitantes, fora da praia de costume, nesses velórios que a gente celebra aqui no cerimonial do crematório. Também há os adeptos de crenças esotéricas e místicas e filosofias interessantíssimas. Tem algumas filosofias aqui, principalmente aqui no auditório do crematório, que nos apresentam. Eu realmente algumas não conhecia. Método Patchwork, Guerreiros do Coração, entre outras tantas. Também todas elas. Não estou aqui criticando nenhuma delas. Aqui nós temos um grande respeito por qualquer filosofia, por qualquer tendência, seita religiosa, religião. Ainda, judeus, umbandistas, testemunhas de Jeová, kardecistas, maçons, Rosa-Cruzes, todos já fizemos celebrações aqui. Por encontrar-me como clérigo católico neste universo, vez ou outra, belicoso e de milindres, depois também explico como me entendo como católico. Fui procurar socorro nos ditos de Jesus e de São Paulo, no meio de tantas filosofias bonitas, pessoas que acreditam, porque o que importa aí é a fé no que acreditam. E aí, nesse discurso, ou, como eu disse, nos ditos de Jesus, em São João, capítulo 10, do versículo 16, diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir e elas escutarão a minha voz. Está aqui na Bíblia. Jesus dizendo que tinha outras ovelhas que não eram daquele redil, que não eram daquele rebanho. Ou, uma palavra que podemos entender, que não era desse pasto. Há outras pessoas e a essas também vão escutar a minha voz. Então, o que eu quero dizer? Jesus, uma referência na religiosidade do Ocidente, da nossa cultura, abrindo o leque. Eu tenho outras ovelhas que não são desse redil. O que eu quero dizer aqui, nós não nos achamos, não nos encontramos como donos da verdade. Vamos ouvir o outro, vamos na fé do outro. E São Paulo também. São Paulo diz assim: aí não se faz mais distinção entre grego e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porque o que conta é Cristo, o que conta é Cristo, que é tudo e está em todos. E aqui nós também trabalhamos esse Deus que conseguimos entender, porque essa autoridade fala de Deus ou nos apresenta Deus assim. Aquele guru daquela forma, aquele outro religioso desta daqui. Mas o que vai importar e o que importa é o Deus tal como nós o percebemos, tal como nós o entendemos. Esse é o Deus que vai nos garantir. E aí é coisa nossa, coisa nossa. Então, pelo que, desculpa ainda, o discurso aqui, seguindo as pegadas de Jesus e de Paulo, é ecumênico, como já falei, interreligioso aberto. Acreditamos no presente, no momento em que estamos vivendo, esse daqui, o agora. Chamamos a atenção do aqui e do agora. Esse é o tempo que conta. Não costumamos cantar as maravilhas eternas. Falamos aqui da paz que existe em ser bom. Falamos aqui do desapego. Falo mais uma vez aqui. Eu estive numa palestra na FURB, há pouco tempo, umas 4 horas, sobre a morte. Estava lá um padre falando pela filosofia, estava lá um sociólogo formado em Harvard, e havia a Solange, que foi durante 25 anos, professora da FURB também, durante 25 anos, chefe de UTI num dos nossos hospitais. E aí, quando abriu-se o leque para perguntas, não perguntaram, digamos assim, focaram o padre ou o sociólogo. Focaram aquela que viu
um mundo de gente morrer, como o médico falou aqui agora, não é? Ele, digamos, falou aqui, nós ouvimos, tinha intimidade com a morte. Essa enfermeira também tinha como chefe da UTI. E ela, encerrando a fala, ela disse para nós lá, e também eram pessoas da área da saúde, enfim, eram pessoas que lidavam no dia a dia com essas dificuldades que temos. Se eu tivesse, diz ela, alguma coisa para aconselhar para vocês, porque as pessoas que eu mais vi ter dificuldade, que eu presenciei, que eu vivi junto, dificuldade na morte, esses foram os apegados, apegado à família, apegado ao bem, apegado a algum passo da sua história, esses tiveram uma dificuldade enorme. Então nós também estamos trabalhando aqui no cemitério com os resultados do desapego. Pelo que é dito aqui nas celebrações, aqui, que nós falamos tanto aqui no crematório, quanto lá nas capelas mortuárias, eu tenho sido interpelado aí na Rua 15, no shopping, na igreja, quando dou atendimento, aqui no cemitério, Angelona, onde é que a gente se encontra? Pessoas perguntando, do jeito que tem sido falado aqui, fala alguma coisa sobre Deus, ou fala alguma coisa sobre religião. Como é que você vê o homem nessa caminhada? Fala da oração. Que oração vocês teriam então para dizer para nós lá no cemitério, do jeito que o Senhor coloca a espiritualidade? Então, essa nossa conversa vai girar em torno de 4 pontos: Deus, religião, o homem, uma reflexão filosófica e uma oração, que talvez a gente coloque pouca coisa aqui, mas está à disposição na caminhada. Diz São João assim, na primeira carta de São João, ele diz assim, vamos começar uma visão de Deus então. E vou colocar de quem falou para uma reflexão de vocês, reflexão nossa. São João diz assim, Deus jamais, aliás, ninguém jamais viu Deus. São João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu Deus. São Paulo, na primeira carta de Timóteo, diz assim, capítulo 6, versículo 16. O único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Não é o diácono. A Escritura está dizendo isso. Deus ninguém nunca viu. São Paulo nos diz assim, o único que possui a imortalidade, Deus, aqui, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu. Então eu queria contar para vocês uma historinha sobre quando os seres humanos eram deuses. Segundo uma antiga lenda hindu, houve um tempo em que todos os seres humanos eram deuses. Lenda hindu. Mas abusaram tanto da sua divindade que Brahma, o Deus de todos os deuses, decidiu tirá-la, quer dizer, decidiu tirar a divindade dos homens e escondê-la, onde jamais pudesse ser encontrada. Para tanto, Brahma convocou um conselho de Deus para ajudá-lo a decidir onde esconder essa divindade de cada homem. Vamos sepultá-la no fundo da terra, disseram os deuses. Mas Brahma respondeu, não, isso não adiantará, pois os humanos cavarão a terra e a encontrarão. Então disseram os deuses, vamos afundá-la no mais profundo oceano. Ao que Brahma respondeu, não, lá não, pois eles aprenderão a mergulhar no oceano e a encontrarão. Então disseram os deuses, vamos levá-la para o cume da montanha mais alta e escondê-la. Porém, mais uma vez,
Brahma contestou: não, também não funcionaria, porque eles podem escalar por fim todas as montanhas e recuperar a sua divindade. Então os deuses desistiram, dizendo: não sabemos onde escondê-la, pois parece não haver lugar na terra ou no mar que os seres humanos algum dia não possam alcançar. Brahma refletiu durante algum tempo e depois disse: eis o que faremos. Esconderemos sua divindade bem no fundo, no centro de seu próprio ser, pois os humanos nunca pensarão em procurá-la ali. Todos os deuses concordaram que era o lugar perfeito para escondê-la, e assim foi feito. E desde então, os homens têm ido de um lado para o outro da face da terra, cavando, mergulhando, escalando e explorando, procurando algo que já está dentro deles. Então, o Deus que nós chamamos a atenção aqui é um Deus que vive em nós. Jesus disse de um modo, as escrituras do mundo todo falam de um outro modo a mesma coisa. Desse encontro com Deus em nós mesmos. Aí tem uma conclusão aqui da história. Como vimos, essa história hindu conta-nos que temos uma natureza divina que jaz escondida no âmago de nosso ser. E nós vamos procurar socorro não sei aonde. Então vamos colocar mais uma vez a Bíblia aqui, porque eu não estou sendo ateu. Eu não sou ateu. Não sabeis que sois... Bíblia, São Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, se alguém maltrata o templo de Deus, Deus o maltratá-lo-á. Porque sagrado é o templo de Deus e tal templo sois vós. São Paulo nos chama a atenção para a gente cuidar de si, amar-se, respeitar-se, ter-se em boa conta, porque se a gente não cuidar desse templo de Deus que somos nós, Deus vai nos maltratar, porque sagrado é esse templo. Nós até podemos chamar para a igreja de templo, mas a Escritura diz que o templo de Deus somos nós. Então, uma atenção muito grande para conosco mesmo. Tinha um filósofo, ex-padre, no começo do século passado, dizia assim: os iniciados, porém, sabem que o Espírito de Deus habita no homem, que a alma humana é o próprio Espírito divino em forma individualizada. E mais Lucas ainda: o reino de Deus não vem com aparato exterior, não se pode dizer ei-lo aqui ou acolá. Bíblia Sagrada, o reino de Deus está dentro de vós. Bíblia Sagrada. E esse mesmo filósofo do século passado dizia assim: Deus é entidade fora do nosso conhecimento. Deus é questão de fórum íntimo. O Gandhi, Mahatma Gandhi, um grande místico religioso profundo, advogado, político, ele dizia assim, perto da sua morte aos 80 anos, e foi alguém que sempre andou em busca da verdade. O Gandhi dizia assim, que ele, perto dos 80 anos, não havia encontrado duas pessoas que tivessem o mesmo Deus ou a mesma religião. Vamos supor que aqui todos nós fôssemos da Igreja Católica, ou todos nós fôssemos da Igreja Luterana. O Gandhi diz, lá eram hindus. O Gandhi dizia assim, nenhum de nós vê Deus do mesmo modo. Nenhum de nós vê Deus da mesma forma ou tem a mesma religião. É algo para se pensar.